Então, pessoal, vamos dar início agora à resolução de questões sobre o tema fluxo da informação genética. Tá? Então, por muito tempo, acreditou-se que uma molécula de DNA era capaz de produzir uma molécula de RNA, mas o mecanismo inverso não era possível. Hoje, no entanto, sabe-se que a molécula de RNA pode produzir DNA em um processo chamado de transcrição, replicação, tradução, transcrição reversa e reprodução. Né? A resposta correta dessa questão é exatamente a transcrição reversa. Tá? Isso por quê, gente? Isso porque a transcrição, né, é de DNA para RNA. Se eu quero fazer de RNA para DNA, eu tenho um fenômeno, né, eu tenho um processo chamado de transcrição reversa. Tá? Então, se não vejamos, ó, aqui eu tenho DNA se transformando em DNA, é a replicação, DNA em RNA é a transcrição, o RNA pode originar outra molécula de RNA também no processo chamado de replicação, e o RNA pode dar origem à proteína. Tá? Então, sobre esse fenômeno, gente, de transcrição reversa, ele só é feito naturalmente por vírus, tá? Vírus chamados de retrovírus, né? Porque tem a transcriptase reversa. Nesse grupo de vírus incluem-se aí, por exemplo, os vírus HIV, tá? Que são exemplos de retrovírus. Então são vírus que têm material genético de RNA que são capazes de fazer a transcrição reversa produzindo moléculas de DNA. Tá? Também é possível, gente, fazer isso in vitro, né? Eu consigo transformar um RNA em DNA in vitro, utilizando a enzima transcriptase reversa. Né? Então, esse processo de conversão de RNA em DNA é chamado de transcrição reversa. Quem faz naturalmente esse processo? Os retrovírus. Tá? Então, eu consigo fazer esse tipo de transformação de RNA em DNA in vitro. Né? In vitro. É exatamente o que ocorre quando a gente vai fazer, por exemplo, o diagnóstico de Covid-19 por RT-PCR. Primeiro você transforma o RNA em DNA e depois você amplifica esse DNA e detecta através do PCR em tempo real. Isso tudo in vitro. Tá? O único ser vivo capaz de fazer isso in vivo, né, quando está parasitando uma célula, são os retrovírus. Tá? Transcrição, como a gente viu, é a transformação de DNA em RNA. Replicação é quando o DNA se duplica, mas pode ser também o RNA. Só quem faz replicação de RNA também são os vírus. Tá? Os seres superiores não fazem, né? Nem os inferiores, bactérias também não fazem. Tradução é exatamente a conversão de RNA em proteína. Transcrição reversa é o que a gente acabou de ver. E reprodução, né, não tem nada a ver aí com o enunciado da questão. Vamos para frente. A figura seguinte representa um modelo de transmissão da informação genética nos sistemas biológicos. No fim do processo, que inclui a replicação, a transcrição e a tradução, há 3 formas proteicas diferentes. Né? Proteína A, proteína B, proteína A, temos aí proteína A, proteína B e proteína C. Pronto. Aí ele dá as opções para a gente marcar a correta. Ele diz assim: a única molécula que participa da produção de proteínas é o DNA. Aí você diz, é nada, né? Porque o DNA não vira proteína, né? Não existe essa passada daqui direto
daqui direto para cá. Não tem. Eu passo pelo intermediário, que é exatamente quem? O RNA. Certo? Aí o que é que temos mais? Então essa cidadã aqui, essa letra A, ela é, gente, falsíssima, né? Falciane. A letra B diz: o fluxo da informação genética é unidirecional. Aí, de cara, você vê logo essa setinha aqui, ó. O que é que quer dizer essa setinha aqui? Que tanto o DNA pode transformar-se em RNA, quanto o RNA pode transformar-se em DNA. Então, o fluxo não é unidirecional. Os vírus conseguem fazer DNA a partir de RNA. Então, essa proposição aqui, ela também é falsa, única e exclusivamente devido à existência dos vírus, né? As fontes de informação ativas durante o processo de transcrição são as proteínas. Veja que as proteínas nem aparecem na transcrição. O que é a transcrição? É quando eu tenho uma molécula de DNA que se transforma em uma molécula de RNA. Então, proteínas nem participam aqui do processo. Quem são as moléculas que participam do processo? DNA e RNA. Então, elas não são fonte de informação. Eventualmente, enzimas participam, né, como a RNA polimerase dependente de DNA. Só que elas não são o quê? Fonte de informação. Quem é fonte de informação é o DNA e o RNA. Por quê? Porque neles é que está o código genético. Então essa proposição aqui, ela também é falsa. É possível obter diferentes variantes proteicas a partir de um produto de transcrição. É exatamente isso que a gente está vendo aqui, ó. Esse DNA, né, ele converte-se em RNA e esse único RNA dá origem a 3 proteínas diferentes. Esse tipo de proposição também é possível em procariotos e em eucariotos, né? Só que ele é muito mais comum em procariotos, onde a gente tem um fragmento bem grande de RNA e esse fragmento de RNA é traduzido em vários locais. Mas também é possível ser observado em eucariotos, uma vez que os RNAs gerados podem sofrer splicing e dar origem a proteínas diferentes. Então, essa cidadã aqui, ela é verdadeira. A opção D é verdadeira. Porque, de acordo com o próprio esquema, a gente pode observar que uma molécula só de RNA pode dar origem a diferentes proteínas. Aqui no caso, proteínas A, B e C. Tá? Aí temos a próxima propositiva aqui. A molécula de DNA possui forma circular e as demais moléculas possuem forma de fitas simples linearizadas. De fato, a molécula de DNA é uma dupla hélice, tá? E não necessariamente é circular. Tá? Os nossos cromossomos, por exemplo, são moléculas de DNA e não são circulares. Tá? Então, o DNA, na maioria dos seres, a gente tem ele organizado de fita dupla, né? O RNA de fita simples. Tá? Mas o DNA só é circular nas bactérias. Tá? Então, afirmar que a molécula de DNA é circular é falso. A molécula de DNA é uma dupla hélice. Tá? Circular, não. Somente o cromossomo bacteriano é circular. Tá? Então, o RNA de fato é uma molécula simples e linear. Então, essa questão aqui está falsa. Então, nossa opção correta é, de fato, a letra D de dado. A próxima questão diz o seguinte: os itens abaixo referem-se à estrutura, composição e função dos ácidos nucleicos. Estrutura: dupla hélice, cadeia simples. Composição: presença de uracila, presença de timina. Função: síntese de proteína, transcrição gênica. Então, o cidadão aqui pergunta quais dessas
proposições referem-se ao ácido ribonucleico, ou o famoso ácido ribonucleico, mais conhecido para os íntimos como RNA. Belezinha? E aqui, gente, eu coloco para vocês a molécula de RNA e a molécula de DNA. E aqui os nucleotídeos, que compõem as moléculas de DNA e RNA. Então, a estrutura, o RNA é uma cadeia simples, como a gente pode ver aqui nessa figura, nessa setinha aqui que eu coloquei para vocês. Tá? Composição, presença de uracila, presença de timina. Se a gente observar a uracila aqui embaixo, ó, constituinte do RNA, certo? Então aqui é essa cidadã aqui. Função, síntese de proteínas ou transcrição gênica? Tá? O RNA está ligado à transcrição ou à síntese de proteínas. Tá? O RNA está ligado à síntese de proteínas. Tá? A transcrição gênica é uma função do DNA. Então, qual seria a resposta? Para a estrutura seria o 2, né? Para a estrutura seria o 2. Depois seria o 1. Depois seria o A. Então seria esse aqui. Letra D, né? 2, cadeia simples. 1, presença de uracila. E A, síntese de proteínas. Esse seria o nosso RNA. Beleza? Vamos para o próximo. Vamos lá. Testes genéticos. A ciência antecipa a doença. A ciência se antecipa à doença. Com o avanço no mapeamento de 100 mil genes, dos 23 pares de cromossomos do núcleo da célula, projeto Genoma, iniciado em 1990, nos Estados Unidos, já é possível detectar por meio de exames de DNA, ácido desoxirribonucleico, a probabilidade de uma pessoa desenvolver doença. Globo, 10/8/1997. Sabe que o estado de mapeamento é feito a partir do conhecimento das sequências das bases do DNA. O esquema abaixo, que representa o pareamento típico de bases encontradas no DNA, é... Então eu já coloquei aqui do lado uma figurinha mostrando o pareamento que acontece entre as fitas de DNA. Né? A gente tem que... Cada uma das hélices, né, elas se unem por o fosfato ligando-se à pentose, tá? E os degraus da hélice é composto aí, os degraus são compostos aí pelas ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas, sempre na proposição adenina-timina, que o pessoal costuma dizer que é o Agnaldo Timóteo, um cantor, e a outra cantora, né, Gal Costa, G com C. Tá? Então, o que a gente pode observar? Aqui tem G com C, A com T, A com T, G com C, aqui tá tudo certo, ó, G com C. Agora tem uma coisa estranha aqui, ó, 1, 2, não, tem 3, eu que estou enxergando demais, tá certo, né? 2 e 3. Então, o que quer dizer essas duplas e triplas ligações, tá? É que são as ligações de hidrogênio, que aqui eu tenho 3 ligações de hidrogênio entre o G e o C, e 2 ligações de hidrogênio entre o A e o T, tá? Então essa letra A aqui, opa, vamos voltar. Essa letra A aqui, ela está correta. Tá? Vamos ver por que as outras estão erradas. A com G não liga jamais, né? Ó, quanto mais com 3 pontos de hidrogênio. Então esse aqui já está fora. C com C também não liga, não. É G com C. Então esse aqui também está fora. E da mesma forma, esse aqui também está fora. T com G não há ligação. E de fato, nós temos aqui a letra A. Tá? Então aqui mostrando como a cadeia de DNA se liga, né? Os degraus aí da dupla hélice são devido a pontes de hidrogênio e os nucleotídeos ligam-se entre si, né, por a ligação fosfodiéster realizada entre o grupamento fosfato
e o açúcar, que no caso aqui é o ácido, a desoxirribose, né, que compõe o DNA. Né? Então, questão aí tranquila. Quinta questão. Considere uma molécula de DNA sem qualquer mutação e que apresente 16% de citosina. Aí o que é que o indivíduo quer saber? O indivíduo quer saber: determine os percentuais de guanina e timina encontrados nessa molécula, justificando suas respostas. O que foi que o cidadão falou? O cidadão falou que 16% das bases nitrogenadas eram de quê? Eram de citosina. E aí ele quer saber a quantidade de guanina e timina. Veja, gente, todas as citosinas de um DNA, elas vão estar ligadas por 3 pontes de hidrogênio a uma outra base nitrogenada conhecida como guanina. Então, se eu tenho 16% de guanina, obrigatoriamente eu tenho que ter 16% de citosina. Então, se eu tenho 16% de citosina, obrigatoriamente eu terei 16% de guanina. E aí, gente, fica fácil. Por quê? Porque só faltam 2. Faltam quem para o DNA? A adenina e a timina, que estão ligados por 2 pontes de hidrogênio. E eu sei que a mesma quantidade de adenina eu tenho de timina. Então, se o total é 100%, eu pego 100% menos 16 mais 16, que é 32. 32. E isso vai me dar 2 para 10, 8. Vem 1. 4 para 10, 6. Vem 1 para cá. 1 para 1 é nada. Então é 68. 68 para dividir por 2. A metade de 68 é 34. Então eu tenho 34% de adenina e 34% de timina. E um abraço. Beleza, gente? Na verdade, essa questão eu queria só saber se você sabia com quem a citosina ligava. Porque se todas as citosinas estão ligadas a todas as guaninas e eu tenho 16% de citosina, eu só posso ter 16% também de guanina. Tá? E aí sobram 68 para dividir igualmente entre 2 bases. Porque quando tem uma, tem que ter a outra. Né? Então você pega 68, divide por 2 e dá 34. Tá joia? Vamos para a próxima. Considere as afirmativas a seguir sobre as propriedades do código genético e marque V para verdadeiro e F para falso. Então vamos lá. Existem 24 tipos de aminoácidos que, agrupados em diversas sequências, formam todos os tipos de proteínas que entram na composição de qualquer ser vivo. Na verdade, só são 20, né? Só são 20 aminoácidos que compõem as proteínas. Tá? O código genético é universal, pois vários aminoácidos têm mais de um código que os codifica. Veja, essa informação aqui, do pois até aqui, ela é verdadeira. Tá? Há mais de um códon que codifica um mesmo aminoácido. Só que não é por isso que o código genético é universal. Certo? Na verdade, o código genético é universal porque ele é usado por todos os seres vivos. Por isso o código genético é universal. E não porque os aminoácidos têm mais de um código que os codificam. Tá? Porque isso aqui é a causa do código genético ser degenerado. Tá? A perda ou a substância. Então, essa eu nem esqueci de colocar, né? Essa aqui é falsa, porque são 20 aminoácidos. Essa aqui é falsa, porque a explicação está errada,
Tá? O código genético é universal porque ele é utilizado por todos os seres vivos. Então, um códon que é para adenina para uma bactéria é também, um códon que é para fenilalanina para uma bactéria, ele é também para fenilalanina num ser humano. Um códon que é para triptofano no elefante também é para triptofano em um fungo, em uma levedura. Tá? Então é isso que quer dizer que o código genético é universal. Tá? A perda ou a substituição de uma única base nitrogenada na molécula de DNA pode alterar o aminoácido na proteína, mas é com certeza verdadeiríssimo, né, gente? Se a gente alterar uma das bases, você pode alterar o aminoácido na proteína, né? No caso, existem até doenças que são causadas pela alteração de única base no DNA, tá? A ciclemia ou anemia falciforme é um desses exemplos, tá? Nessa doença, apenas a troca de uma base nitrogenada do DNA é capaz de causar uma doença grave, chamada de anemia falciforme ou ciclemia. Tá? Nos organismos, a relação entre o número de nucleotídeos A de um RNA mensageiro e o número de aminoácidos das proteínas formada B mostra-se que A dividido por B é igual a 3. Número de nucleotídeos e aminoácidos. Que razão é essa, gente? Se a gente botar no numerador o número de nucleotídeos e embaixo o número de aminoácidos, então, para cada aminoácido você tem 3 nucleotídeos, é um códon, né? E se você botar um sobre o outro, né, você fica com 3 dividido por 1, que é igual a 3. Então, a razão A sobre B, ela é, de fato, igual a 3. Essa aqui é uma proposição verdadeira. Vamos de novo. Nos organismos, a relação entre o número de nucleotídeos A, então, o número de nucleotídeos é o A, e de um RNA mensageiro, e o número de aminoácidos de uma proteína formada B, mostra que a razão entre eles é de 3, ou seja, um sobre o outro é 3. É só você fazer, se fosse um aminoácido só, eu teria 3 nucleotídeos para um aminoácido. E se fossem 2 aminoácidos, eu teria 6 nucleotídeos para 2 aminoácidos. 6 dividido por 2 daria os mesmos 3. E isso, qualquer número que você colocar utilizando essa relação, sabendo que um códon é constituído por 3 nucleotídeos e cada códon origina um aminoácido, você pode utilizar essa relação. Então, essa aqui também é verdadeira. A tabela abaixo representa a sequência de aminoácidos de um trecho de uma proteína e os respectivos anticódons de RNA transportadores. Então, mostra aqui em cima os anticódons, né, que é exatamente o RNA transportador, e do outro lado, ele mostra o aminoácido, fenilalanina, leucina, tirosina, prolina e arginina. E aí, o que é que o indivíduo quer saber? Ele quer saber qual é a sequência do RNA mensageiro, não sei porque que não apareceu aqui, mas qual é a sequência do RNA mensageiro que deu origem a essa sequência. Aí é só você fazer o RNA mensageiro aqui em cima do transportador. No RNA, quando a gente tem a correspondência não é com T, porque T, timina, não tem no RNA. Então, isso aqui vai ser U, C. Aqui vai ser de novo U, G. Essa outra aqui vai ser U, A, C. Essa outra aqui, C, C, U. E a última, C, G e C de novo. UC, UUG, UAC, CCU, CGC. Está aqui o nosso querido RNA
que nós estamos atrás. Tá? Então é só fazer a correspondência, fica UUC, UUG, né? E aí a gente tem o nosso RNA mensageiro, tá bom? Formado a partir do DNA, tá? Na verdade a gente volta, né? E aí se fosse fazer o DNA, a gente até podia fazer o DNA que deu origem a isso aqui, seria como? G, C, T, G, aqui seria G, aqui seria G, C, G. Esse seria o RNA mensageiro e esse aqui seria o famoso DNA. Beleza? Vamos para a próxima. O código genético é o conjunto de todas as trincas possíveis de base nitrogenada, os códons. A sequência de códons do RNA mensageiro determina a sequência de aminoácidos da proteína. É correto afirmar que o código genético, então está aqui, né, o código genético composto pelo RNA transportador. E aqui eu tenho a transcrição, né, o ribossomo mostrando aí o RNA mensageiro, né, e aqui o anticódon, que é o RNA transportador que a gente acabou de ver naquela questão. Vamos ver aqui. Então o cara está dizendo que o código genético varia entre os tecidos e o corpo do indivíduo, mas jamais, né? Jamais. Por que jamais? Porque a gente já estudou hoje, gente. A gente já estudou hoje que o código genético ele é universal, ou seja, ele tanto é o mesmo, né? Ele tanto é o mesmo entre os tecidos de um indivíduo, como ele é o mesmo entre seres de espécies diferentes. O que varia é a sequência, mas o código é igual, tá? Então, o código genético ele é universal, ou seja, ele é utilizado por todos os seres vivos. Então, não faz o menor sentido você dizer que o código genético varia entre os tecidos de um organismo. Tá? O que varia é o que não varia também é a sequência de DNA. Né? Todas as nossas células têm exatamente a mesma sequência. Tá? Por isso que é possível identificar um indivíduo a partir de qualquer célula desse indivíduo. Tá? Agora, quando eu tenho espécies diferentes, o código genético é o mesmo. Mas esses seres têm o quê? Tem sequências genéticas diferentes, assim como seres de uma mesma espécie também têm a sequência genética diferente. Agora, o código, o que é o código? É isso aqui que vocês estão vendo. Isso é o código. Tá? Qual é a representação entre trincas de nucleotídeos e aminoácidos? Esse é o código genético. O código genético é o código que diz como é que um DNA vira proteína. Um DNA vira RNA e o RNA faz a proteína. O RNA orienta a síntese de proteínas a partir dos seus códons. Tá? Aí o cara diz que o código genético é o mesmo em todas as células do indivíduo, mas varia de indivíduo para indivíduo. A gente já respondeu, nem a pau. O código genético não só é igual de indivíduo para indivíduo, assim como ele é igual em todas as espécies. Tá? Então, nem a pau. Tá? Código genético é universal. O código genético é o mesmo dos indivíduos de uma mesma espécie, mas varia de espécie para espécie. Também não. O código genético é universal. Então, as espécies diferentes, assim como os indivíduos de uma mesma espécie, têm sequências de DNA diferentes, mas o código genético é o mesmo. Tá? Aí o cabo vem aqui de novo, ó, permite distinguir
procariontes de eucariotos. Tá? Procariotos são seres como as bactérias, por exemplo. E eucariotos são os fungos, as plantas e os animais, de forma geral. Tá? Então, o código genético é universal para você, é universal para um vírus, é universal para uma bactéria, para uma levedura. Né? Então, a resposta correta aqui, nesse caso, é a letra E, que diz o quê? Que é praticamente o mesmo em todas as formas de vida. Tá bom? Então, a gente fecha aí essa questão. A nona questão diz exatamente uma coisa que a gente já conversou hoje. Disse que o código genético é degenerado. Aí pergunta, por quê? Né? Então, de novo, eu coloco o código genético ali para mostrar e reforçar para vocês. Professor, eu sou chato, segunda vez que o senhor diz isso só hoje. Né? Mas é porque é importante, gente. O pessoal adora botar isso em concurso, em prova, enche o saco. Tá? Então, a gente tem que ver. Por que é degenerado? Ele não seria degenerado, gente, se cada uma das trincas, cada um dos códons codificasse apenas um aminoácido. Mas a gente observa que muitos aminoácidos são codificados até por 4 códons diferentes. É muita gente, né, gente? 4 códons. Então, assim, tem aminoácido que é só um, como a metionina aqui, por exemplo. Mas a maioria é codificado por mais de um. Alguns com 4, outros com 2, né? Mas a maioria, alguns também codificam parada, ou seja, o fim da transcrição, o fim da tradução. Tá? Tem mais aqui, ó. O triptofano só tem um, né, gente? Ó, também, assim como a metionina. Tá? Então vamos ver aqui, ó. Existe mais de um aminoácido para cada códon? Jamais, né, gente? Cada códon só codifica um aminoácido. Agora, um aminoácido pode ser codificado por mais de um códon. Então, essa proposição aqui, cidadão, é falsíssima, é falciane. Joia? Essa aqui é a maluquice tremenda, né? Coitado dos idosos. Diz que se desorganiza na velhice. Não se desorganiza não, porque se desorganizasse, os idosos começariam a produzir proteínas diferentes, né? Os olhos que eram azuis iam se transformar de outra cor, né? O pâncreas ia se transformar num fígado e assim sucessivamente. Então essa aqui é absurdamente falsa, tá? Não é por isso não acontece, né? E não é por isso que ele é degenerado, tá? Mais de um códon pode codificar o mesmo aminoácido, e essa é a nossa verdadeiríssima, que a gente já conversou sobre isso, né, há pouco tempo. Mais de um códon pode codificar o mesmo aminoácido, como a gente pode ver aqui. Existem códons que não codificam qualquer aminoácido, né? Então não é por isso, né, que o código genético é degenerado, né? Nós temos códons que não codificam, né, como, por exemplo, o UAA, que é um stop códon, tá, que não codificam nenhum, mas não é por isso, né, que o código genético não é degenerado. E sim porque a gente tem mais de um códon codificando o mesmo aminoácido. Aí a letra E, o código é diferente no DNA e no RNA. Não, na verdade o código não é diferente no DNA e no RNA, eles trabalham juntos, né? E para codificar as proteínas. O código é esse aí apenas, tá? Que é o código que transforma o RNA em proteína. Uma molécula de RNA mensageiro com 90 bases nitrogenadas. 90 bases nitrogenadas. Então eu tenho 90 bases. Se eu tenho 90 bases, gente, eu tenho quantas trincas? 90 dividido por 3. Eu tenho 30 trincas. Ou 30 códons. Tenho 30 códons. 30 códons e 90 nucleotídeos, porque cada nucleotídeo tem uma base.
tá? Se cada nucleotídeo tem uma base, eu tenho 90 nucleotídeos e 30 códons. Tenho 30 códons e 90 nucleotídeos, é a letra B de bola. Tá joia? Vamos para a próxima. A respeito da associação entre o código genético e a síntese de proteína em eucariotos, assinale a opção correta. A síntese de proteínas envolve diversos tipos de RNA e ribossomo. De fato, né, eu preciso de RNA ribossômico, de RNA transportador, de RNA mensageiro para fazer a síntese proteica. Então, essa opção aqui ela está correta. As sequências de proteína codificadas no DNA e transcritas em RNA mensageiro são suficientes para explicar o funcionamento de toda a atividade biológica nos organismos vivos. Veja, gente, nem toda atividade biológica ela é mediada por proteínas, né? Então, não são só as proteínas que coordenam, né, que respondem por toda a atividade biológica, né? Os outras, como por exemplo os lipídios, também atuam estruturalmente, né, nos indivíduos. Então isso não é suficiente, né? Eu preciso das outras moléculas, né? E eu também tenho aqui, cadê o RNA transportador, né, que não aparece aqui? Né? Cadê o RNA ribossômico, que não aparece aqui? Se eu tiver só RNA mensageiro, meu amigo, eu não vou ter proteína. Tá? Então, de jeito nenhum. Cada códon presente no DNA define a síntese de uma proteína específica. Não existe proteína composta por um códon. Né? Um códon tem 3 pares de base. Né? Um códon, por exemplo, o códon A, T, G no DNA, ele dá origem ele dá origem a apenas um aminoácido, que é, por exemplo, a metionina. Né? O ATG no DNA vira RNA mensageiro, né? E depois o transportador traz a metionina. Então, veja, uma metionina jamais será uma proteína, só um aminoácido, sem função nenhuma. Tá? Então, cada códon presente no DNA define a síntese de uma proteína, nem a pau. Tá totalmente errado. As proteínas são sintetizadas a partir do molde de DNA? Não. As proteínas são sintetizadas num processo chamado de tradução, em quem é utilizado como molde é o RNA mensageiro. Nem a pau. O projeto de síntese de proteínas denomina-se de transcrição. É nada. A transcrição é a conversão de DNA em RNA. A síntese proteica chama-se de tradução e não de transcrição. Então, é exatamente a nossa querida opção A. Vamos para a 12ª, que diz o seguinte. Utilize a tabela do código genético abaixo para responder à questão. Considerando a sequência de bases ATG, GCC, GGA, TCG, GTG, GGG, CAT, de uma suposta fita de DNA responsável pela codificação completa de uma determinada proteína. Qual é a ordem dos aminoácidos que possivelmente serão codificados por essa fita? Veja, você tem uma fita de DNA, aí você precisa... Desculpa, gente. Você tem uma fita de DNA, aí você precisa fazer o RNA mensageiro para depois você ver qual é o códon que o RNA qual é o aminoácido, que o RNA transportador traz. Então, se você for transformar primeiro essa sequência em RNA mensageiro, o que é ATG vai virar U, né, A, C, não é isso? Primeiro códon. O segundo códon vai ser C, G, G. O terceiro códon vai ser C, C, U. O quarto códon vai ser
A, G, C. Então já foi esse. Já foi esse, já foi esse, já foi esse. São 4, né? Já foi esse também. Agora o próximo vai ser C, A, C. O próximo vai ser CCC. E o outro vai ser G, U, A. Essa, na verdade, é a minha sequência de RNA mensageiro. Agora eu preciso fazer o RNA transportador para saber qual o aminoácido que ele de fato... Qual é o aminoácido que ele de fato traz. O UAC vai virar A, U, G. O próximo vai virar G, C, C. O outro vai virar G, G, A. O próximo vai virar U, C, G. O seguinte vai girar G, U, G. O próximo G, G, G. E o último C, A, U. Então, A, U, G é quem? A, U, G é a metionina. GCC deu G. GCC, glicina. GCC. Não. GCC, alanina. Tá aqui. O danado. Alanina. Depois da alanina, GGA. GGA. Cadê o GGA? GGA, agora sim uma glicina. Glicina. UCG. UCG. UCG, serina. Serina. GUG. GUG, valina, tá aqui. Danado. Valina. GGG, 3 Gs. GGG. Cadê você, GGG? GGG, glicina novamente. E CAU. CAU, histidina. 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 Então tá aqui a sequência da proteína: metionina, alanina, glicina, serina, valina, glicina de novo e histidina.
13. Então aqui é para a gente marcar VOF, né? Os humanos da vida real ainda não têm superpoderes dos X-Men da ficção. Porém, segundo novos estudos, somos todos mutantes e nascemos com 60 mutações. Isso ocorre naturalmente e não significa que temos qualquer defeito, como mostra a primeira pesquisa de medição direta dos genomas de duas famílias, cada um formado por mãe, pai e um filho. As mutações são chamadas de sem sentido quando alteram o código genético, mas não alteram o produto gênico, tá, gente? Essa mutação é um tipo de mutação que não chama-se mutação sem sentido. Mutação sem sentido é quando a mudança de um códon gera um códon de parada, ou seja, para a transcrição gênica e a proteína, né, para de ser sintetizada. Né? Então, essa definição aqui é de mutação silenciosa. Tá? E aí, quando você troca o aminoácido, é de sentido trocado. Mas sem sentido é quando o códon novo gerado é um códon de parada, o que a gente costuma chamar de stop códon. E esse códon diz que ali acaba a transcrição, a tradução gênica. A tradução do RNA mensageiro. As mutações podem ser causadas por erros durante o processo de replicação do DNA, por agentes físicos, por agentes químicos e por agentes biológicos, como alguns vírus, por exemplo. De fato, gente, as mutações do DNA, né, durante a replicação, elas podem ser causadas por agentes físicos, como, por exemplo, as radiações. Né? Podem também ser causados por agentes químicos, como, por exemplo, os diferentes compostos químicos presentes em solventes orgânicos, na grande maioria dos solventes orgânicos, como o benzeno, por exemplo, em compostos do cigarro, né, nós temos várias substâncias químicas capazes de causar mutação. E também por agentes biológicos. Né? Então existem agentes biológicos, como vírus e bactérias, que podem causar dano ao DNA. Tá? Por exemplo, alguns vírus, né? O vírus HIV pode causar danos ao DNA, né? Pode induzir mutações a partir do momento que ele se insere dentro do genoma humano. Né? Isso é uma característica dos retrovírus. Tá? Retrovírus são vírus de RNA que têm um intermediário de DNA e esse intermediário de DNA ele se integra ao genoma. Tá? Outros vírus, como o vírus do papiloma humano, o vírus do HPV, ele não é um retrovírus, mas ele é um vírus de DNA, e esse vírus do HPV ele também pode se integrar ao genoma humano, causando mutações. Né? No caso do HPV, a gente ainda tem alguns agravantes que ele produz algumas proteínas capazes de levar ao descontrole do ciclo celular. Né? O ciclo celular, né, que é aquele que tem da multiplicação celular, onde a gente tem uma etapa G1, S e G2, esse é o ciclo celular. A gente tem vários momentos no ciclo celular em si, que é chamados checkpoints, que são os momentos em que a célula verifica se está tudo ok, ou seja, se a replicação celular, se a replicação do DNA, se a duplicação do DNA ocorreu a contento, sem erros. E no caso do HPV, ele produz algumas proteínas que desregulam esse ciclo celular, faz com que esses checkpoints não sejam tão efetivos. Então, alguns erros que acontecem na duplicação do DNA, que são normais, por isso que o cara diz aqui, ó, que nós nascemos com 60 mutações, exatamente oriundas desses erros não corrigidos, né, que é a definição de mutação. Esse vírus produz proteínas capazes de desligar os sensores celulares que são capazes de detectar e corrigir essas mutações. Então, são vírus, tanto o HIV quanto o HPV, que podem causar câncer. Existem outros micro-organismos, né, que não vírus, que também estão relacionados a alguns tipos de câncer. Tá? As aneuploidias são mutações em que há perda ou acréscimo de um. Então, eu não coloquei aqui, desculpa, né? Mas essa proposição aqui, gente, é verdadeira.
E essa outra aqui é falciane, né? As aneuploidias são mutações em que há perda ou acréscimo de um ou mais cromossomos das células. As aneuploidias de fato são essas. É isso, né? Por exemplo, a trissomia do 21, né, conhecida como síndrome de Down, é aneuploidia. Por quê? Porque eu tenho um aumento de um cromossomo 21. Ao invés de ter 2, eu tenho 3. Trissomia do 13, do cromossomo 13, também é uma aneuploidia. E existe ainda, gente, as euploidias, quando ao invés de eu ter o acréscimo ou a perda de um cromossomo, eu tenho o acréscimo ou a perda de um conjunto de cromossomos. Por exemplo, o indivíduo diploide, ele passa a ser triploide, ou seja, ter 3 cópias de cada um dos cromossomos, ou tetraploide, né, ou 4 cópias do material genético, tá? Então, as euploidias, elas são bem mais graves, né? Então, normalmente elas não são compatíveis com a vida em seres humanos, tá? Outros seres vivos até toleram, né, essas alterações de número de cromossomos tão grande, né, do conjunto de cromossomos, mas nós, seres humanos, não. Então, seres superiores, na verdade, não. E isso acaba sendo incompatível com a vida. Então, aí ele diz que esses erros surgem, esses fenômenos surgem devido a erros na distribuição dos cromossomos durante as divisões celulares, tanto na mitose quanto na meiose. Isso aqui é verdadeirice, tá? Deleções são mutações nas quais um trecho de DNA é perdido. Beleza, isso é verdade. Tá? Deleções é verdade. Deleções são perdas de DNA. As deleções tendem a ser especialmente mais prejudiciais. Olha que interessante. Quando o número de pares de base perdidas não for um múltiplo de 3. Né? Não for um múltiplo de 3. Isso é verdade, gente. Por que isso é verdade? Vamos dar uma voltada aqui, que tem um esquema legal. Aqui, ó. Vocês observam que... Vou pegar a caneta aqui, só para a gente exemplificar. Observe que está tudo organizadinho, né, gente? Aqui, ó. Cada códon, né, um aminoácido, cada trincazinha, ó, um aminoácido, né? Tudo certinho. Se você perder 3, né, 3 ou múltiplos de 3, você perde só esse cara aqui e continua o códon 2, o códon 4, o códon 5. Agora vamos fazer o seguinte. Se a gente perdesse, por exemplo, esse cara... Se a gente perdesse, por exemplo, em vez de perder 3, perdesse apenas 1. A gente perdesse essa uracila aqui, ó. Veja só a confusão que ia gerar. Esse primeiro códon, tudo bem, mas o segundo ia ser G, ia roubar esse aminoácido daqui. E aí já ia codificando outro aminoácido. Esse outro aqui, ao invés de ser GGA, ia ser agora GAU. Já roubou do outro. E aí ia trocando o aminoácido. Aqui já é outro aminoácido. Aqui, em vez de ser UC, ia ser UCA. Já é outro aminoácido. Então, faz uma modificação que, a partir daquela mutação, todo mundo vai ser diferente. E pior, quando a gente tem esse tipo de mutação, que a gente chama de mutação em que você tira a origem de leitura, né? No jargão de laboratório, você tira de frame e aí você acaba lendo outro aminoácido. A partir daquele aminoácido sai mudando tudo. Então isso é muito mais deletério, porque ao invés de perder um múltiplo de 3, se for 3, você perde um aminoácido. Se for 6, você perde 2. Nesse caso aqui, gente, você sai modificando todos a partir daquele. Por quê? Porque os códons vão ser formados sempre roubando um do códon seguinte. Tá? E aí vai ser o quê? Cada códon desse vai ser um outro aminoácido. Então, sai mudando os aminoácidos a partir daquele códon em que teve a modificação até o final da proteína. Tá? Normalmente, gente, isso faz com que gere um stop códon rapidamente. Então, provavelmente, essa proteína, além de ser toda modificada a partir da mutação,
ela passa também a ser rapidinho aparecer um stop codon e ela ser abortada ao longo da transcrição, ao longo da tradução, desculpa. Tá? Então é por isso que isso aqui, ó, é verdade. É por isso que isso aqui é verdade. Deixa eu só voltar aqui para vocês verem, desculpa. Então, essa aqui é verdade, que a gente já viu, né? Essa aqui, as aneuploidias, né, podem acontecer tanto na mitose quanto na meiose, né? Tanto na formação dos gametas como nas células germinativas, por exemplo. Né? Então, todas as células estão sujeitas ao erro. A gente já viu que os vírus podem, de fato, né, causar esses problemas, por isso a gente já falou um pouco mais sobre ele. Essas mutações aqui não são sem sentido, né? Essas aqui que ele referencia-se são exatamente as mutações silenciosas, tá? As que não alteram o produto gênico, ou seja, as que não alteram a proteína final, são mutações, né, silenciosas, né, porque você não consegue ver o efeito delas, e não sem sentido. Mutação sem sentido, como a gente já estudou, são mutações em que levam aí a troca de um códon que codificava um aminoácido para o outro que não codifica nenhum, e eu tenho aí um stop códon e para totalmente a transcrição. Tá bom, gente? Um abraço a todos.